pelo presidente da associação, a doutrina espírita inaugura na Terra uma nova era, porque nos permite retornar à análise das propostas de Jesus, na medida em que nós vamos compreendendo que o grande papel do ser humano é adequar-se à lei divina, a fim de promover a felicidade que lhe está destinada. Em todos os momentos da nossa caminhada, muito particularmente nós que operamos com direito, os chamados operadores do direito, vamos encontrar nos ensinamentos desta proposta não só uma orientação segura, mas fundamentalmente um tanto mais de paz, de calma, de esperança para a realização do papel social que nos cabe. Nós vamos verificando, e especialmente os que vivenciamos a área do direito, vamos verificando que não estamos mais numa época onde a questão basilar seja da existência da norma. Já vivenciamos essa época, é verdade. Aonde era a lei do mais forte, aonde o Estado era eu, e alguns homens se viam privados do reconhecimento dos seus direitos elementares. Não há dúvida que em alguns cantos do globo, muito particularmente esta ou aquela categoria de seres humanos, ainda vão vivendo aqui ou acolá tal realidade. Em especial as mídias vão nos trazendo a questão do Oriente, particularmente com relação à mulher, onde a regra jurídica não contempla os direitos elementares. Mas são exceções na face da Terra. A grande parte do globo já não é mais um plano de existência. Muito pelo contrário. Estamos entupidos de leis. A cada dia, uma nova regra contempla uma nova necessidade ou regulariza uma situação anteriormente estabelecida. Não é mais também uma época de validade da lei. Porque ainda quando o sistema legal estabelece uma norma inválida, o próprio sistema, sem que haja um dano mais profundo a ele, possui os instrumentos reguladores do controle da validade. A norma se extingue, a gente saca do sistema e ele próprio estabelece os mecanismos de reposição da ordem. No entanto, nós que no dia a dia vivenciamos as questões legais, sabemos que ainda não estamos no tempo mais sonhado. Naquele em que nossas esperanças acadêmicas depositaram a fé, que é a questão da eficácia. Ao mesmo tempo que se vê publicada uma norma, nós sabemos que em algum canto do globo alguém está estudando como criar um artifício que seja amparado pelo direito para que a regra não tenha eficiência. São inúmeros os exemplos e cada vez mais famosos os especialistas nesta área. Cada vez mais nós vamos arquivando leis e, infelizmente, sentenças que não têm no contexto social qualquer força de regularizar, de apaziguar, de estabelecer um mundo de paz, de justiça, de igualdade. Portanto, vai nascendo em nossos corações um certo quê de ansiedade, um certo quê de indignação, e não raro, muitos daqueles que sonharam nos bancos de direito com a realização da justiça se deixam levar pela injustiça e se tornam mais um destes homens, a não serem um homem de bem. Mas a doutrina espírita, na medida em que nos traz Jesus de novo ao convívio diário, nos vai demonstrando que sim, ainda na Terra nós vivemos a questão da eficácia legal, da eficiência das normas. Quer estas normas sejam aquelas do legislativo, quer sejam aquelas estabelecidas na decisão judiciária, quer sejam outras tantas que regulam a vida da sociedade. Por quê? Porque todas estas regras humanas, e não obstante nós saibamos na técnica legal que elas possuem a chamada força imperativa da norma, elas não deixam de ser, em tese, um contrato que necessita da vontade do destinatário. E não obstante,
nós saibamos que o Estado nos dá o respaldo para aplicá-la e para torná-la concreta na realidade social, no fundo, nós todos sabemos, depende, em grande parte, da vontade do destinatário. Porque se ele não anuir com a sua vontade, porque se ele não se comprometer com a sua realização, ele próprio estabelecerá mecanismos de fuga, de evasão, de descumprimento, ainda que com a aparência de cumpri-la. Evadir-se-á do sentido e do preceito nela regulado, nela contemplado, e a instabilidade social, os mecanismos todos que nós vamos vivenciando de desigualdade, de injustiça, de equívoco, se permanece na face do globo, e não obstante os nossos discursos, as nossas pesquisas, a nossa tecnologia. Diante das relações humanas, perceberam os filósofos, já da antiguidade, que necessitamos da educação do homem. Ou nós mudamos o íntimo da criatura humana e a fazemos mais consciente do seu papel na realização da vida, ou nós permanecemos num mundo de injustiças e de desigualdades. Daí porque nós dizíamos que a doutrina espírita, na medida em que nos traz de novo a proposta de Jesus, que não é de descumprir a lei, mas de educar o homem, ela nos permite conviver como a situação está, sabendo que na dependência da realização de um homem mais ético, de um homem mais solidário, de um homem de bem, não só é possível, como é desejável, e se fará. Porque a grande diferença entre a regra do homem, que depende da vontade do homem para se efetivar, senão no texto da lei nós sabemos a realidade dos fatos, a regra divina é auto-aplicável. O mecanismo inserido por Deus, que é o Criador da vida, na regra por ele estabelecida, não depende da vontade do homem. Ela se cumpre ainda quando nós assim não desejamos. Por um elemento de extrema simplicidade, através do princípio da reencarnação. Na medida em que o indivíduo terá que retornar ao campo da vida, no chamado mecanismo da reencarnação, nós verificamos a autoaplicabilidade da legislação divina. E tantas vezes ele voltará, quantas necessárias, para o aprendizado daquilo que a divina preceitua. O princípio do amor, nela juridicizado, assim como qualquer outro preceito que as normas humanas guindam à condição de lei, a norma jurídica divina estabeleceu como princípio da vida o amor. E a criatura, conforme for desenvolvendo as suas potencialidades íntimas através do retorno à vida material, ela vai permitindo, nos desafios que a vida oferece, nos mecanismos que a vida nos impõe, ainda quando nós venhamos a fugir por este ou por aquele método, nós retornamos tantas e quantas vezes são necessárias para possibilitar que estas potências da alma se desenvolvam. E nesse sentido, a lei se cumpre. Quem vai revelando estes princípios na história da humanidade são os grandes personagens da história. Há um primeiro momento em que nós temos a figura de Moisés, reconhecido pelos seus conhecimentos e pelo seu papel social no povo judeu. Mas não é só isso. Ao lado do grande legislador civil que ele foi, equivocado e limitado como qualquer legislador civil, editando leis que servem para um tempo e que se perdem no posterior, em função das mudanças, da evolução daquela mesma sociedade destinatária, há, na proposta de Moisés, algo que é perene, que é divino. Ele nos demonstra a força da lei divina.
É bem verdade que nós fomos lendo esta força como sendo um Deus de vingança, um Deus de violência, porque a linguagem que ele precisava utilizar era compatível com os homens dos seus dias. Homens que esperavam a conquista de uma terra especial. Homens que imaginavam que por um método mágico seria possível expulsar os invasores e seria possível estabelecer o paraíso na terra. Ele pintou este Deus com a linguagem compreensível para aqueles homens. Mas se nós deixarmos a letra e abstrairmos para o espírito, o que fica na proposta de Moisés, muito claro, é que a força imperativa da norma divina constrange e submete a todos os elementos da vida, na chamada lei de ação e de reação. Às vezes traduzida equivocadamente, quando nós, ao lermos o Código de Hammurabi, dizemos que ali está um princípio de vingança, porque ao ser tirado um olho, o outro tem o direito da resposta de tirar outro olho. Mas nós que operamos com o direito sabemos que, na verdade, foi um grande passo na evolução da humanidade. Porque não só limita a reação da vítima, da suposta vítima, como estabelece a reciprocidade entre a ação e a reação. Lendo Moisés sobre essa ótica, nós vemos que a grande proposta ali presente do campo da filosofia do direito é indiscutivelmente a imperatividade, a força, o constrangimento que a norma divina estabelece nos mecanismos da vida, a fim de que regule essa própria vida, sem que os agentes destinatários dela possam escapar. Passa-se o tempo e vê-se a presença de Jesus, que vem nos trazer dois grandes elementos no que tange a questão do direito divino. Num primeiro momento, somando a evolução do raciocínio de Moisés, ele vem nos trazer o aspecto da misericórdia, aonde evidentemente a regra é imperativa, é soberana, é forte, não permite que o agente se evada, porque cria o mecanismo da reencarnação. Mas é ao mesmo tempo de misericórdia. Porque a verdadeira justiça contempla o fator da misericórdia. Misericórdia que não significa deixar as coisas como estão, que está longe de ser uma complacência e uma omissão de quem precisa operar com a regra, mas que se expressa a partir do momento em que se faz o julgamento, dando aos agentes a consideração humana que não lhes pode ser negada. Misericórdia que se expressa não no sentido de não aplicar a regra e a sua penalidade, porque a penalidade, sob a ótica do direito, não tem a função da vindita, não aceito da vindita, mas antes a proposta da educação, da proteção da sociedade e da educação do agente infrator. Sob a visão agora de Jesus, somando a ideia trazida por Moisés, nós vemos que a misericórdia estabelece através da indulgência, que não é deixar o ato para ver como é que fica, mas que é fundamentalmente dirigir ao suposto infrator todos os métodos, os instrumentos, os mecanismos que possam explicar a ação e minorar as suas consequências, pois que é da sua dignidade humana. Tal assertiva, nós vemos que uma beleza impressionante quando Jesus conversa com aquela mulher que fora surpreendida numa ação equivocada, numa ação de adultério, que, a rigor, não diz respeito apenas aos laços de matrimônio. Adultério que realizamos nós outros todos, de alguma forma mentimos ou nos tornamos infiéis aos compromissos que assumimos. Quer eles digam respeito ao campo afetivo, quer eles digam respeito ao campo profissional, quer eles digam respeito à área da cidadania. Quantos somos infiéis a nós próprios, às convicções, aos ideais, aos sentimentos? Então esta mulher fora surpreendida, claro, especificamente no que diz respeito aos laços de matrimônio, mas foi um episódio, poderia ser uma infidelidade ou outra qualquer. Foi submetida ao ato e levada à praça. Jesus descia do monte e, vendo aquela mulher, estancou. Os homens aproveitaram então para
colocá-lo numa situação de dificuldade, como aliás são colocados todos os homens de bem. E perguntaram o que fazer, pois que ela fora surpreendida em um ato repreensível sob as leis humanas. O que fazer? Já que ele falava na tolerância, na misericórdia, na brandura, no perdão, como se essas questões fossem incompatíveis com a justiça, com a dignidade, com a ética. Como se ser uma pessoa honesta, justa, como se ser uma pessoa sensível, branda, fosse ser tola. Em suma, era isso que os homens queriam. Mas ele aproveita para dar um dos ensinamentos mais notáveis que a humanidade pôde ter, muito particularmente para nós da área do direito. Porque ele não desdenha da norma humana, e nem poderia fazê-lo. Na medida em que ele próprio era um cidadão do mundo e aceitou ser um cidadão do mundo. Era o governador da terra, sim. No dizer de Emmanuel, na notável obra A Caminho da Luz, presidiu a reformação do globo, desde o desprendimento daquela área de fogo da calota solar, ele foi presidindo toda a organização do globo. No entanto, aceitou constituir-se como cidadão e, como tal, respeitava as regras humanas. Em nenhum momento a proposta ali contida pode ser interpretada, nem na maior liberdade interpretativa, como desconsideração às regras que regiam aquela sociedade. A preocupação de Jesus nunca foi com as coisas de fora, porque com as coisas de fora, cá entre nós, nós estamos indo muito bem. E sempre fomos muito bem. Guardadas as devidas proporções, e julgando a história em seu tempo, sem a visão do homem moderno, que olha as coisas de frente para trás, e que, portanto, sempre considera o que veio antes como obsoleto, ultrapassado, inferior. Mas como um analista de história realmente, que tem que olhar o fato dentro do seu contexto, nós teremos que admitir que a presença, o momento que Jesus esteve na Terra, era um momento primitivo aos nossos olhos. Mas nós já tínhamos instrumentos jurídicos de larga escala. Roma invadiram o mundo e contaminaram o mundo com seus ensinos, com suas regras, com seus preceitos. E os institutos romanos permanecem até nossos dias, então não podiam ser tão obsoletos assim. Jesus não fez qualquer avaliação da regra humana porque não precisava fazê-lo. O homem iria construindo-a e melhorando-a conforme ele fosse necessitando disso. Ele não se preocupou com as coisas do mundo, não era porque ele era um alienado mental ou um omisso. Ele não se preocupou com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo nós as estamos tratando de acordo conforme elas vêm aparecendo. Ele chamava atenção ao mundo de dentro, que nós temos desprezado e não temos encontrado espaço e não temos tido a competência suficiente para administrar e para melhorar. E não obstante todas as conquistas que temos feito fora, que serviriam de instrumentos excelentes para nos trazer um tanto mais de paz e de felicidade, nós nos encontramos em nosso século, o século das luzes e da tecnologia, mais deprimidos, mais infelizes, mais perdidos do que nunca estivemos na história da humanidade, o que não deixa de ser um contrassenso. Mas Jesus veio fundamentalmente trazer a nós outros o direito, uma outra grande proposta, que não foi também interditar o julgamento. Não só porque ele não poderia fazê-lo, porque não foi ele quem criou a regra divina, foi Deus. Então ele não podia destruir o que ele não criou. Ele não podia destruir a conquista da humanidade, que é a capacidade de arbitrar. Para que o princípio inteligente conquiste essa faculdade, ele transitou por várias moradas. Ele habitou lá a pedra, quando através da inteligência unem-se moléculas diferenciadas e formam-se pedras diferentes. Qual é a força que faz com que as moléculas se unam para serem um diamante, para ser um pedregulho? Senão uma inteligência absoluta que governa tudo. Senão um diamante seria um pedregulho. E no que pese, às vezes a gente comprar pedregulho por diamante, a gente acaba descobrindo mais cedo ou mais tarde que cometeu um engano. Porque são pedras diferentes. Depois ele vai e habita o reino vegetal,
aonde ele apreende a capacidade de absorver o que presta e de repelir o que não serve, na fotossíntese. Absurdo como às vezes nós chegamos à capacidade humana sem saber o que presta e sem saber o que não serve. Absorvemos tudo que não presta e nos encharcamos disso. E repelimos tudo aquilo que nos faria felizes, porque não sabemos escolher. O que mostra que nem todos saímos desse estágio ainda. E vamos avançando, até que este princípio inteligente assume a capacidade do raciocínio, que já agora não é mais apenas inteligência, mas é uma inteligência qualificada, uma inteligência especial, uma inteligência que assume um status próprio, a competência de discernir, de arbitrar, de decidir, de avaliar e, portanto, de tomar decisões. O cachorro, o nosso animal, e não obstante saibamos da sua inteligência que nos toca, da sua inteligência que nós dizemos que ele conversa conosco, mas também sabemos que ele não é. Mesmo aqueles animais mais privilegiados à escala, aonde sim a ciência está descobrindo rasgos de razão, são rasgos, são situações estanques, e que permanecerão até a sua morte nesta situação. Enquanto que nós, aos 4 anos, expressamos uma capacidade de raciocínio X, e aos 40 uma capacidade de raciocínio aumentada. Claro, não todos nós, mas a grande maioria, graças a Deus. Quando o chimpanzé pinta, ele pintará durante toda a sua existência com a mesma capacidade. É notável para um chimpanzé. Mas nós pintaremos um quadro, se tivermos talento, é claro, aos 4 anos com uma capacidade, aos 40 com uma muito maior. Então, o princípio inteligente na chamada fase hominal não é apenas inteligente, ele é um ser de consciência. Quando o cachorro late na frente do espelho, ele não está tendo um complexo existencial. Ele não se olha e desejaria ser um dálmata sendo um piquinês. Ele está tendo o reflexo da proteção, julgando que ali esteja um inimigo. Então são status diferenciados. É óbvio que Jesus não poderia destruir isso, pois ele afirmara que não viera destruir a lei. De que lei Jesus falava? Da lei humana, que seria destruída pela própria evolução? Que serviria para um povo e não serviria para anos depois? Como é um contexto da realidade da Terra e tem que ser? Evidente que ele falava da lei divina, e se ele afirmou que não a destruíra, ele não podia, ao dizer aqueles homens que colocaram aquela mulher na praça, e que quando ele os instigou a atirarem a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado, não podia estar ali em ter a capacidade de julgamento humano. Porque não só ele terminaria com a possibilidade de nós mantermos a sociedade, como ele nos transformaria em criaturas omissas e descompromissadas com o próximo, princípio elementar da sua própria doutrina. Ele não estava falando dos julgamentos humanos, que são elementares, que são a prova do nosso crescimento moral, do nosso crescimento intelectual, que são comezinhos na vida primária. Para levantar de manhã, a gente toma uma decisão. Ao dirigir-se ao banheiro, decidir se penteia o cabelo, ou se coloca o cabelo de uma forma ou de outra, se veste tal roupa ou tal outra, são julgamentos. São decisões, são sentenças. Quando nós nos relacionamos, desde a mínima relação à mais complexa, nós precisamos tomar decisões. Ele não está falando dos julgamentos, mas ele estava falando dos juízes. Atire a primeira pedra que estiver sem pecado. Identificar o erro é uma função natural do psiquismo. Mas para profligar a sentença, há que retornar à análise do seu próprio mundo íntimo. Eu constato no outro e o que eu faço em mim. E dos juízes, não só aqueles da magistratura, os operadores do direito, mas os pais, porque somos juízes, na função da maternidade e da paternidade. Não estabelecemos decisões que nossos filhos têm que cumprir? E como dizer
dizer a eles se nós não fazemos? Porque qual será o motivo pelo qual temos uma juventude tão doente? A doença dos próprios pais. Por que será que temos uma juventude tão violenta e tão agressiva, se não a ausência de limites, que nós nos tornamos coniventes porque também não queremos limites? Então a reflexão que Jesus propunha era nossa. Nós como advogados, nós como servidores desta ou daquela área, nós como profissionais, como cidadãos, que tomamos decisões a toda hora. Propunha-nos que nós viajássemos para dentro e víssemos o nosso próprio coração. Se aquela sentença que trazemos para fora não caberia perfeitamente para dentro, e quem sabe aquela atitude de fora pudesse ser perfeitamente corrigível se nós nos propuséssemos a ser o exemplo. Porque sim, nós vivemos num mundo corrupto, difícil, complicado, mas e a nossa atitude? Quando nós somamos a mais uma corrupção, que exemplo nós estamos dando aos que nos circundam? Ah, mas ninguém estava vendo. Mas o nosso filho vê. Porque não há como esconder de todos a vida inteira. Alguém viu. Mesmo que eu não acredite em espírito, alguém verá no mundo físico. E eu deixei de ser o paradigma para uma criança, para um jovem, e portanto mais um infrator, mais um delinquente, mais um corrupto nasceu às vezes no meu próprio lar. Meu filho nunca minta. Toca o telefone, diz que eu não estou. E como ele não será um mentiroso? Jesus trazia a nós outros, homens do direito, mas a nós outros, homens da terra, porque ele não falou apenas aos advogados, aos magistrados, aos promotores. A gente merecesse ter a visita dele, sim, e precisássemos muito dele todos os dias. Ele veio para o homem da terra, porque em todos os momentos nós teremos que ser advogados. Estaremos sendo convidados a ser advogados, porque nosso papel é defender alguém. Sempre há na nossa relação alguém mais fraco, que nós precisamos defender. Que às vezes não nos interessa defender, porque ele não vai nos dar nada. E está lá o ensinamento de convidar os pobres, os estropiados. Sempre teremos o convite para ser a promotoria, que defende os interesses da coletividade, aonde nós vamos nos expor diante do grupo, talvez a perder, como Pilatos teve a chance, e preferiu lavar as mãos. E não obstante, nós estamos convidados a ser juízes todos os dias, quando decidimos o que é melhor para aqueles com os quais nós convivemos, e nós sempre temos alguém que dependa de nós ao nosso lado. Portanto, ele vê a esta criatura que vive na terra, que sim, ela deve julgar, ela pode julgar, mas o mesmo julgamento que ela faça a outrem, nunca esqueça de refletir em seu próprio coração. E o valor da sua sentença inexoravelmente estará no valor da sua autoridade moral. Porque os cargos passam, mas o valor moral de um homem fica. E um outro valioso ensinamento ele trouxe ao homem do direito, particularmente neste episódio. Que quem explica com uma beleza impressionante é Hippolyte Léon Denis Rivail, sob pseudônimo de Allan Kardec, na obra básica, numa das obras básicas da doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o que estamos dizendo, não estamos criando, está no texto de Kardec. E ele dirá no final do texto, quando explica essa passagem da mulher adúltera, que o segundo grande ensinamento que Jesus traz ao homem da terra neste episódio é indiscutivelmente a indulgência. Porque é identificar o ato e, não obstante, ter que corrigi-lo. Porque a nossa função na vida, se sabemos mais, e se temos a posição de autoridade em relação ao outro, é educá-lo. E, não obstante a necessidade de corrigi-lo, a correção justa será aquela que contemple aquilo que chamamos no direito de atenuantes. Aquilo que identifica no outro a sua dignidade humana. E é corrigir o ato, proibir o ato e prosseguir amando a criatura. Porque o amor não necessita
de que o outro esteja certo. O amor necessita apenas da vontade de amar. E um dos maiores atos de amor que alguém pode realizar nas relações humanas é tomar as atitudes corretivas que se façam necessárias, na hora que elas começam. Para que depois, lá adiante, não tenha que chorar, quando já não haja mais o que fazer. Então, quando nós, na área do direito, operamos a sentença, tomamos as decisões, proferimos as arbitragens, os julgamentos, contemplamos pela nossa lei as atenuantes e não estamos nos dando conta que é Jesus interferindo em nossa vida. Foi graças à sua presença na terra que o homem soube que o julgamento justo, que seria o espelho da lei divina, seria aquele que contemplasse as possibilidades de reconhecimento da dignidade e do valor do ser humano a que ele se destina. A lei divina é assim? Absolutamente, sim. Porque ao mesmo tempo que ela nos constrange a responder por todas as ações que produzimos, e ela nos constrange, isso está em Moisés. Nenhum de nós deixará a Terra, dentro do processo de existência do planeta, sem que a lei de Deus se cumpra. Quando nós nos evadimos aqui do resultado da regra, rindo daqueles que nos sentenciaram, porque muitos infratores riem dos operadores do direito. Muitos dos criminosos, dos verdadeiros criminosos, que caneteiam nos seus escritórios contra as populações do planeta, matando criaturas que eles nunca viram para que seu bolso enriqueça, imaginam que compram o julgamento da terra, ou fogem para os paraísos fiscais, mas não conhecem a justiça de Deus. A lei divina estabeleceu que não passarão um iota ou tio sem que a vontade de Deus se cumpra. Virá adiante o processo reencarnatório, aonde retorna ao contexto do mundo, nas situações por ele criada, a fim de devolver ao mundo o que dele tirou. Então a aplicabilidade, a eficiência da norma se implementa e se realiza no processo do retorno à realidade física. E a reencarnação não é um contexto de domínio do espiritismo, nem por ele foi criado, nós bem sabemos. As pesquisas modernas, na área da neurologia e da psiquiatria, muito particularmente, sem nenhum contexto religioso, vem evidenciando a anterioridade das experiências da alma. São inúmeros os técnicos nesta matéria que vêm editando de pesquisa. Um grande iniciador desta linha de raciocínio, o professor Ian Stevenson, que tem, digamos, a obra que inaugura esta matéria de pesquisa, esta área de pesquisa, tomou o cuidado de investigar a criança, aonde não estava sujeito nem ao fenômeno da hipnose, como nós poderíamos dizer das técnicas psiquiátricas, e nem estava sujeito à contaminação de alguma influência social, familiar ou etc. Mas através das lembranças infantis, ele foi a todos esses lugares e pôde comprovar muitos casos que ele vai escrever, que são sugestivos, diz ele, de reencarnação. Portanto, a reencarnação em nossos dias já não é mais uma matéria de religião, como poderíamos dizer. O Espiritismo adota o princípio, mas não o criou. E ainda quando nós não nos vinculamos a esta ou aquela religião, o princípio reencarnatório é uma matéria de ciência que vem aflorando e se impondo, aonde a fundamentação contrária não encontra mais consistência e possibilidade de refutá-lo. E é através dele que a lei divina se implementa. E não obstante a gente fuja daqui, realiza colar, mostrando não a maldade de Deus, mas a sua misericórdia. Porque nenhum de nós que seja pai impede o filho equivocado de repetir o ato. Todos nós, mesmo na pequenez e na ignorância que nos seja própria, diante do equívoco de um ser amado, nós permitimos que refaça o ato. Mesmo nós, na nossa profissão no direito, quantas vezes, após
infligirmos uma decisão, possibilitamos o refazimento da atitude, chamadas penas alternativas. Não seria Deus, nosso Pai, maior sabedoria e maior bondade? Então o processo reencarnatório, no que pese expressar a imperatividade da regra divina, que não permite ao infrator fugir das consequências. Porque na medida em que nós permitimos que o infrator fuja das consequências, a sociedade é lesada, e não exatamente apenas a vítima. É lesada no campo econômico, é lesada no campo moral, é lesada no campo da estabilidade, das relações, etc. Mas fundamentalmente, o processo reencarnatório evidencia o princípio da misericórdia, dando a este infrator, a este indivíduo que não soube agir da forma mais indicada, a possibilidade de refazer o ato. Ele retorna ao contexto do globo, nas situações por ele criadas, para ter agora a possibilidade de refazer a sua ação. Ele reencontra as mesmas criaturas, ele responde no seu organismo físico, ele se entrelaça nos mecanismos sociais, mas ele tem a oportunidade de refazer o seu próprio equívoco. E é quando ele satisfaz esta exigência da lei, que ele apaga no psiquismo a infração do passado, mostrando que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele, através do ato diferente, apaga lá da matriz do psiquismo a dor que produziu para si quando errou. Porque o problema no erro não é exatamente o que fazemos ao outro, mas o que fazemos a nós próprios. Porque tendo a lei divina plasmada na consciência, toda vez que nos buscamos evadir dela, como não de poder, ela nos atinge com a sua resposta. É por isso, provavelmente, os técnicos da área não saibam, mas é tão eficiente a chamada laborterapia. É por isso que o trabalho voluntário é para nós, os doentes do mundo, uma das terapêuticas mais eficazes. Cientificamente comprovado o seu valor na área da psicologia, libertando dependentes de medicações, às vezes, ao longo de uma vida, diminuindo medicações em outras, mas, sem dúvida alguma, melhorando as condições de todos os que a ele se vinculam. O trabalho beneficente é aquele que dignifica a alma. Por quê? Porque o agente está realizando agora um ato diferente do que produziu ontem. E neste momento, produzindo uma atividade salutar, ele está te dando o direito de apagar do seu mundo íntimo a dor que o equívoco produziu. E automaticamente se autoliberta. O processo reencarnatório, no que pese sim ter um ato de imperatividade da norma, constrangedor, aonde nenhum de nós fugirá às consequências das suas ações, tem sim um dos exemplos de maior misericórdia e melhor expressiva bondade de Deus nosso Pai. É muito difícil explicar a bondade de Deus diante dos fenômenos da vida, mas quando nós contemplamos a anterioridade da alma e a sua possibilidade encarnatória, nós verificamos que não só Deus é de uma extrema justiça, mas absolutamente é um ser de absoluto amor. Porque contemplou filho que não soube, no momento anterior, tomar a melhor atitude, que voltasse à terra para refazê-lo. Como nós contemplamos, desde os nossos pequenos, que realizem o mesmo. Neste sentido, como dizíamos, Jesus volta às nossas vidas, não mais como um ser mítico, não mais como um personagem mágico. Jesus volta à nossa vida não mais como uma criatura de aparências, de uma religião com R minúsculo, aonde nós temos procedimentos protocolares, quando o nosso coração está profundamente dissociado. Não mais como aqueles seguidores de uma ideia, fanáticos ou sem sentido. Mas ele volta à nossa vida como um personagem real, que através de um paradigma
de um modelo existencial nos permitir os instrumentos necessários para que nos demos a norma divina. Porque a felicidade é exatamente isso. Quando perguntam a Jesus o que significava, qual seria o maior mandamento, ele responde aos saduceus que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nisso consiste, diz ele, toda a lei e os profetas. Neste momento ele nos dá o modelo da felicidade, a metodologia da regra em função da felicidade, que consiste em nós nos adaptarmos à vontade de Deus, expressa na sua lei. Em adaptando-nos à vontade da norma, nós transitamos em relação aos seus benefícios. Quando nós nos antepomos a esta vontade, nós sofremos o impacto da sua reprimenda. A felicidade real, vamos compreendendo passo a passo, não se expressa, que sempre passa, mas se consiste no ser que fica. A felicidade real, Deus a colocou sabiamente no lugar onde a ferrugem e os vermes não podem pegar e onde os ladrões não usurpam. A felicidade real, na sabedoria e na bondade divina, ele coloca no único lugar aonde depende única e exclusivamente do agente realizado. Porque ao contrário, seria de uma absurda injustiça. Ele coloca no coração do homem. E portanto a proposta de Jesus, ainda que ele tenha respeitado as regras de fora, ainda que ele tenha transitado no mundo como um homem comum e o fez, não foi exatamente preocupar-se com este mundo, que é nossa competência e nossa responsabilidade, mas nos chamar para a verdade, a realidade existente que transita dentro de nós, aquela que nós passamos e ela fica. Como soube belíssimamente dizer o poeta gaúcho, ele passa e eu passarinho. O Espírito, que é a realidade fundamental e permanente, foi a grande preocupação do Divino Pastor. Aonde todos os seus ensinamentos não são exatamente para que desprezemos o mundo, como pregaram alguns, para que nos afastemos do mundo, como pregaram outros, em absoluto, mas para que nós vivamos no mundo e no mundo façamos o melhor. A proposta de Jesus não foi para o desprezo às coisas de fora, mas foi para a valorização das coisas de dentro, a fim de que percebêssemos que em cada experiência que a vida nos convida, nós podemos fazer o nosso melhor. E se não fizermos, ela nos dará ali adiante. Ele veio, em última instância, destruir o fenômeno da morte. Ela é apenas uma realidade biológica. Como morremos quando deixamos de ser pequenos e nos tornamos maiores do campo físico? É uma morte. A morte da estatura, a morte da proteção maternal e paternal, quando formamos a nossa família. Nós vivemos várias mortes ao longo da vida. Aquela em que outro ser transita para o além é apenas mais uma ruptura física que a vida nos convida a vivenciar, pelas razões que lhe sejam próprias, pelo aprendizado que precisa somar, pelo aprendizado que precisa fazer quem fica e quem vai. Mas do ponto de vista da estrutura do espírito, absolutamente ela não existe. E na sequência de hoje nós vamos ver, através da comunicabilidade entre os espíritos e os homens físicos, que explora todos os minutos, hoje inclusive pela tecnologia, pela informática. A proposta de Jesus, portanto, em última análise, foi nos falar da lei divina, aonde ele não destrói o episódio trazido por Moisés, pelo contrário, ele o ratifica. Ele o ratifica em todos os momentos que convive conosco, mostrando que há uma lei de causa e efeito. Sede perfeitos, é uma ordem, não é uma sugestão. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam, não é um conselho, é uma orientação. Porque em tudo isso há um ato que se dirige para fora, com uma resposta que vem para dentro. Porque ao atingir o bem do outro, ele transitou no agente que o emitiu como um mal, no mesmo sentido.
Ele registra o princípio de Moisés, basicamente no Sermão da Montanha. Quando ao trazer as bem-aventuranças, ele mostra a lei de ação e reação. Bem-aventurados o brando, bem-aventurado o misericordioso, bem-aventurado o puro de coração, bem-aventurado aquele que age de acordo com a lei. Porque o que age de acordo com a lei vai ao encontro dos seus benefícios. Está implícito o que não agiu. Ele não disse. Com exceção dos aflitos, os felizes da terra, que ele diz que vai acontecer depois, ele não diz no Sermão da Montanha o que acontece àqueles que não são bem-aventurados, mas a gente pode deduzir. Porque estando em dissonância com a vontade, vão ter que responder pelas suas atitudes. A lei de ação e reação impera na vida. É a vontade da norma divina, que contempla através da possibilidade de nós retornarmos a cada experiência encarnatória para irmos aprendendo e fazendo um tanto melhor. Em suma, a grande proposta de Jesus foi nos permitir e nos auxiliar a compreensão da lei divina, a fim de que nós pudéssemos, através do nosso esforço e das nossas atitudes, melhorando com as religiões a que nos vinculamos na Terra, porque esta é a função da religião da Terra, permitir que o homem desenvolva o seu aspecto melhor, as suas possibilidades melhores. Se não somos religiosos, através das ações de filantropia, porque ela nos permite também o mesmo papel da religião, mas que de qualquer sorte nós nos vinculemos a alguma coisa que permita fazer o bem, e não deixemos de fazê-lo nunca quando a vida nos sugerir tal, a fim de que nós pudéssemos ir realizando a felicidade a que estamos destinados. Ou como ele mesmo preferiu dizer, ele veio nos apresentar o reino dos céus. Para encerrarmos, em muitos personagens da história da humanidade, nós vamos encontrar a proposta de Jesus. Mas particularmente num nos chama a atenção nesta manhã. Era um jovem e fora preso pela soldadesca romana sob a acusação de que conspirava contra o império. Como se um jovem pudesse conspirar contra o poder de César. De qualquer sorte, ele foi preso e estava sendo levado ao circo para que as feras o dilacerassem. Desde o momento da sua prisão, ele teve um quê de alegria, que não só ficou incompreendido, como até mesmo revoltou o agressor. Mas quando ele se aproxima da Via Ápia e enxerga Roma, a alegria exulta e atinge mesmo o contexto de plena felicidade, ao que o soldado não resiste. E ao esbofeteá-lo, pergunta se ele é louco. Porque ele aproxima-se do calabouço, aonde as feras da Núbia não comem há mais de semana e são atiçadas com carnes cruas para dilacerar. Ele então sorri, na brandura e na beleza que só os jovens sabem fazer, e ele diz, não, durante toda a minha vida, eu ouvi falar do reino dos céus, e viajou no tempo. Lembrou-se de quando era um menino, e estando em Jerusalém, Jesus o colocou no seu próprio colo. Naquele famoso episódio em que os apóstolos vinham conversando quem era o maior no reino dos céus. E Jesus toma de um menino para responder a ele. Depois que Jesus parte e volta às alturas, João, que estava em Éfeso com Maria, tem uma visão psíquica. E Jesus lhe sugere que vá a Jerusalém e pegue Inácio, que era órfão. Ele toma Inácio e leva para sua casa. E ele e Maria terminam de criá-lo. Portanto, Inácio de Antioquia sempre ouvira falar do reino de Deus. E ele diz ao soldado, ouvi de Jesus, ouvi de minha mãe Maria, ouvi de meu irmão João, mas eu nunca soube exatamente o que era o reino de Deus. O que afinal de contas era o reino dos céus, das suas belezas, das suas propostas. Mas hoje eu sei. Mas como tu sabes? Veja,
Veja a beleza desta cidade. E agora, antes de começarmos, estávamos conversando. É possível ignorar a natureza. Porque se nós formos ao restaurante ali, e provavelmente em várias salas desse prédio, a gente enxerga quase toda a cidade, especialmente o reino. E ele então, contemplando Roma, diz ao soldado: como é possível que eu não soubesse sobre o reino de Deus? Olhando esta cidade, veja a arquitetura, as esculturas, a estética, a beleza das ruas, as formas. Se Deus fez isso para vós que sois impuros, o que não terá feito para mim que sigo a sua lei? Entregou-se e foi atirado ao circo. Mas um detalhe: quando as feras se aproximaram dele, não sentiram o cheiro humano. Porque o problema do mundo não são o que os outros nos fazem, mas o que nós sentimos que os outros nos fazem. Ninguém tem o poder de fazer-nos infelizes ou felizes, porque tal está dentro do nosso mundo íntimo, no que a psicologia chamará de super ou subpersonalidades. Não são as pessoas que nos agridem, mas a agressão que está em nosso coração que sintoniza com ele. Não tivéssemos qualquer mácula, e eles morreriam nos agredindo, e nós permaneceríamos em paz. O fulano tirou-me a paz, mas tirou porque eu dei. Porque se eu não tivesse dado, como ele poderia ter tirado? Inácio não tinha qualquer sintonia com o mal. E as feras, portanto, em não encontrando uma fera dentro, não puderam dilacerar. Deitaram-se em seu colo e o lamberam. Ele então começa a chorar. Porque o seu grande sonho era morrer por Jesus. Mas ele devia ter errado em algum momento da sua história, porque Jesus não quis a morte dele. Não quis o seu destino. E ele começa a chorar. É quando aparece um anjo e lhe diz: meu filho, venho da ordem do Senhor. Mas o que eu fiz de errado? Que Jesus não me deixou morrer por ele. Pois é, meu filho. Acontece que morrer por Jesus é um ato muito belo, mas muito rápido. Porque a morte física é questão de alguns segundos. Uma ruptura, um espirro, um vírus. E nós estamos liquidados do ponto fenomênico biológico. Jesus te ama tanto que te deu uma tarefa muito maior. Jesus quer que tu vivas por ele. Que tu vás ao mundo e vivas por ele. O que dizes acreditar, faça-o no mundo. Inácio foi tirado do circo. E seus amigos pensaram que ele havia abjurado. Porque dos circos de Roma só se saía morto ou abjurando. A sua primeira aprovação foram os próprios amigos. Que, aliás, foram a primeira aprovação de Jesus. Porque Jesus não foi traído nem esquecido, senão pelos amigos. E ele nunca se defendeu. Porque ele entendia que o horário e o tempo do cristão é do Cristo. Não pode ser mal usado. Mas amou a tal ponto que ninguém que se aproximasse de Inácio poderia deixar de amar. A primeira reação era ajoelhar-se diante de seus pés. Ao ponto de que, por tanto amor, ele acabou convencendo a todos da sua integridade. Este é o convite de Jesus a todos nós que estamos na vida, sob qualquer circunstância e sob qualquer momento. Não exatamente que morramos para o mundo, porque se morrermos para o mundo, seremos apenas mais um omisso, mas que vivamos no mundo, fazendo o melhor que nos esteja ao alcance. Particularmente nós, que operamos com direito, somos chamados por Jesus a uma tarefa muito especial. O exemplo da dignidade, da justiça e da bondade. Que nossos atos expressem o tanto quanto nos for possível tal realidade. Porque esta é uma missão, uma honra e uma alegria incontestável. A todos um excelente encontro e muito obrigada.